Olá pessoal, neste vídeo vou explicar do que se trata a metodologia Scrum. Primeiro, vamos dizer que a metodologia Scrum é uma metodologia de gestão ágil de projetos. Gestão ágil é diferente da metodologia de gestão de projetos tradicional. Por exemplo, na metodologia de gestão de projetos tradicional, vocês podem imaginar que para planejar um projeto, por exemplo, de 2 anos, era feito um planejamento de tudo que iria acontecer durante os 24 meses. E era feito um cronograma de exatamente o que iria acontecer em cada data ou quando cada coisa iria acontecer até o final desses 2 anos de duração do projeto. Isso era a metodologia tradicional. Isso tinha um problema também, e é que o que era planejado no início não poderia ser facilmente mudado, né, porque era um planejamento de longo prazo. E então surgem as metodologias ágeis, e a metodologia Scrum é uma dessas metodologias ágeis que basicamente considera planejamento em ciclos curtos, certo? Então a metodologia Scrum faz um planejamento de um projeto de 2 anos, não com uma previsão de exatamente o que vai acontecer em 2 anos, mas sim com pequenas previsões em ciclos curtos, por exemplo, de 4 semanas, o máximo 4 semanas, né? Poderia ser 2, poderia ser 3. Então, ciclos curtos, permitindo, por exemplo, que à medida que o projeto vai avançando, possa também sofrer alterações da concepção inicial, certo? Talvez inicialmente se pensava que seria uma coisa, mas com o decorrer do projeto e os mesmos resultados parciais que iam sendo entregados, foi se percebendo a necessidade de incluir algumas outras coisas, né? E isso é vantajoso em diversos projetos. As metodologias ágeis são muito utilizadas principalmente pelo pessoal da área de TI, times de programação, por exemplo, mas não significa que seja a única área que possa utilizar a metodologia Scrum ou outras metodologias ágeis. Na verdade, ela aplica para gestão de projetos em geral. Então, vou explicar aqui de forma resumida de que se trata essa metodologia Scrum, fazendo um overview inicialmente e depois entrando em cada detalhe da metodologia. Para iniciar a falar da metodologia Scrum, devemos dizer que essa metodologia divide a equipe de trabalho pelo menos em 3 partes, né? Uma parte que é um ator que é conhecido como Product Owner, né? Aqui Product Owner. Outro personagem aqui da metodologia Scrum, né? outro participante da equipe é chamado de Scrum Master, né? O Product Owner que eu falei inicialmente é como se fosse um líder que tem a visão geral do projeto, como se fosse um gerente, né? Um líder que tem a visão geral do projeto. Já o Scrum Master é um outro ator. Ele é chamado de Scrum Master porque é entendido que ele entende bem da metodologia Scrum e ele tenta garantir que a metodologia Scrum funcione bem. E ele também é como um intermediário, né? Uma espécie de intermediário entre o Product Owner e outra parte do time que é conhecida como equipe de desenvolvimento. Essa parte aqui, equipe de desenvolvimento. Então, em geral, vocês vão encontrar esses 3 grupos aqui, né? Product Owner, Scrum Master e equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento é a parte da equipe que, vamos dizer, que efetivamente executa as atividades, né? E existe um intermediário, como falei anteriormente, entre a equipe de desenvolvimento e o Product Owner, que é o Scrum Master. Mas isso não significa que a equipe de desenvolvimento não possa se comunicar com o Product Owner. Pode se comunicar sim, só que talvez a comunicação vai ser mais fluida com o Scrum Master na maior parte das vezes. Bom, explicado essa divisão do time na metodologia Scrum, então vamos ver do que se trata, os passos, né? Como flui a metodologia Scrum.
Então, a metodologia Scrum, primeiramente, gera uma lista de tarefas ou uma lista de desejos, de coisas que a gente quer executar em aquele projeto, né? E essa lista é isso que aparece aqui, que é chamado aqui de Product Backlog. Essa lista é uma lista geral de tudo o que se pretende fazer no projeto. É feita uma reunião que é chamada de planificação da sprint. Planificação da sprint, vocês podem ver aqui, planificação da sprint. Aqui já está mostrando que nessa planificação da sprint participa todo mundo, Product Owner, Scrum Master e equipe de desenvolvimento. Nessa planificação da sprint, esse Product Backlog, essa lista geral de coisas que o projeto pretende executar, são selecionadas algumas dessas coisas priorizadas, né, para uma lista menor, que é conhecida como Sprint Backlog. Ou seja, aquela lista de coisas da lista geral que foram priorizadas para serem executadas durante a próxima sprint. Entendido sprint como um ciclo curto, né? Um ciclo curto de máximo 4 semanas, já está indicando aqui, né? Então, em essa reunião de planificação da sprint, são priorizadas algumas coisas do Product Backlog e através disso é gerada uma lista chamada Sprint Backlog. Nessa planificação da sprint ou em outra reunião, em uma segunda fase da planificação da sprint, é detalhado cada uma das atividades que foram colocadas nessa Sprint Backlog, porque talvez no início, aqui no Product Backlog, talvez não estavam muito esclarecidas, mas como agora serão executadas, é preciso esclarecer de que se trata cada uma dessas atividades. É preciso esclarecer também quem executa essas atividades ou quanto tempo leva para executar essas atividades, entendido que todo o que é priorizado na lista Sprint Backlog será executado durante a próxima sprint, né? Então é preciso saber ou ter sempre em mente qual vai ser a duração da próxima sprint para definir essa priorização. Ok, uma vez que acontece essa priorização e esse esclarecimento das atividades, começa efetivamente a correr o tempo da sprint. Por exemplo, um tempo de 4 semanas. Pode ser menos também, mas vamos supor que é um tempo de 4 semanas. Durante o transcurso da sprint, acontecem reuniões a cada 24 horas, que é o chamado Scrum diário. E aqui já está mostrando essa imagem, que esse Scrum diário basicamente é uma reunião da equipe de desenvolvimento. Pode ser entendido também como uma reunião da equipe de desenvolvimento junto com o Scrum Master. Mas a metodologia Scrum ela é muito precisa em relação ao que acontece em cada uma dessas reuniões ou quanto dura cada uma dessas reuniões. Então, vocês podem ver que se é uma reunião que acontece a cada 24 horas, se é uma reunião diária, ele não vai prever que seja uma reunião de um tempo longo. Então, essa reunião diária, na verdade, é uma reunião rápida de 15 minutos, por exemplo. Bom, a depender de se a equipe é remota, né, ou se é presencial, talvez em algumas equipes remotas seja mais viável não fazer essa reunião diária e sim substituir essa reunião diária por um formulário, porque basicamente essa reunião diária é para responder 3 perguntas. Cada um dos participantes da equipe de desenvolvimento responde 3 perguntas. E quais são essas 3 perguntas? O que você fez nas últimas 24 horas? Essa é uma pergunta. O que você pretende fazer nas próximas 24 horas? Essa aí é outra pergunta. E a terceira pergunta é quais dificuldades você encontrou, né? Ou se você vê algum impedimento para executar suas atividades, né, das últimas 24 horas ou das próximas 24 horas. Então são 3 perguntas. E isso acontece diariamente, né? Durante toda a duração da sprint.
Ok, uma vez que finaliza a sprint, ou seja, passadas as 4 semanas, se supõe que essas atividades que estavam programadas aqui no Sprint Backlog foram finalizadas, ou pelo menos algumas delas. Se espera que todas sejam finalizadas, né? E isso que é entregue, né, as atividades finalizadas, é o que aqui aparece como o incremento, ou seja, é uma entrega de valor, né, uma entrega que é feita aqui parcial do projeto. E isso é outra característica das metodologias ágeis, da metodologia Scrum, por exemplo, e é que ela permite fazer entregas de forma frequente, né? O Product Owner, né, o interessado no projeto, já vai ver entregas muito frequentemente e vai poder avaliar essas entregas. Ok, então no final da sprint são feitas as entregas, já temos um incremento, já temos coisas que foram feitas. E então se faz uma reunião, de acordo com a metodologia Scrum, que é chamada revisão da sprint. Essa reunião aqui, revisão da sprint, vocês podem observar aqui que participam todos os membros da equipe, Product Owner, Scrum Master e a equipe de desenvolvimento. Basicamente, a revisão da sprint é uma reunião sobre o que foi feito, né? Entregar o que foi feito, mostrar ao Product Owner oficialmente o que foi feito, ou então às partes interessadas, né? Porque esses 3 atores que eu estou mostrando aqui, Product Owner, Scrum Master e equipe de desenvolvimento, eles fazem parte da equipe, né, da equipe do projeto, mas pode ter partes interessadas, por exemplo, clientes que contrataram um projeto, fornecedores, pode ter outras partes interessadas. Talvez pode ter um cliente que contratou esse projeto, esse cliente pode ser convidado aqui na reunião da revisão da sprint, porque nessa revisão da sprint basicamente vai ser mostrado, vai ser entregado o incremento, né? Vai ser mostrado o que foi feito. Para quê? Para receber feedback sobre se aquilo era o que se esperava ou se precisa ser mudado, mas basicamente vamos estar falando sobre o que foi feito na sprint. Agora, é importante observar que durante todo o tempo que a sprint acontece, não significa que a equipe de desenvolvimento não se comunique com o Product Owner. Ela pode e deve se comunicar com o Product Owner sempre que tiver alguma dúvida, sempre que precisar de algum esclarecimento. Ela pode tentar fazer isso com o Scrum Master, mas também pode tentar fazer isso com o próprio Product Owner. E lembrando que Product Owner é parte da equipe. Product Owner não é, apesar de que se chama Product Owner, ele não é necessariamente um cliente que contratou o projeto. Não, ele é um dos membros da equipe, só que ele é o líder que tem a visão geral do projeto. Ele tem uma visão mais macro, né, do projeto, uma visão do Product Backlog, que é a visão macro. Enquanto que a equipe de desenvolvimento talvez não tenha essa visão tão macro do projeto. Bom, então essa revisão da sprint é basicamente para entregar ao cliente, né, ou então ao Product Owner, o que foi feito e receber feedbacks, né. Depois dessa reunião, revisão da sprint, em outro dia, por exemplo, né, deve acontecer, de acordo com a metodologia Scrum, uma outra reunião que é chamada de retrospectiva da sprint. Retrospectiva da sprint, observem que aqui participam também todos os membros da equipe, Product Owner, Scrum Master e equipe de desenvolvimento. Aparentemente é muito parecido com a revisão da sprint, mas eu diria que uma diferença fundamental é que na revisão da sprint pode ter clientes, né, que contrataram um projeto, clientes externos, enquanto que aqui, retrospectiva da sprint, não tem esse cliente externo. É mais uma reunião da própria equipe. Retrospectiva da sprint não é tanto para falar sobre o que foi feito, é mais como para falar da própria equipe, como funcionou a equipe, se tem algo que não está funcionando bem, algo que pode ser melhorado, se as ferramentas estão funcionando bem. Então é mais para falar sobre a equipe mesmo, enquanto que a revisão da sprint é para falar
sobre o que foi feito e entregar o que foi feito, receber feedback sobre o que foi feito. Então, essa seria a última reunião, né, retrospectiva da sprint, seria a última reunião do ciclo da metodologia Scrum e começaria um outro ciclo, ou seja, voltaria depois a uma reunião de planificação da sprint. Nessa reunião de planificação da sprint, na primeira parte, primeiro vai ser atualizado o Product Backlog, porque talvez surge alguma nova ideia, alguma nova tarefa que será executada, não necessariamente na nova sprint, sino talvez no futuro. Então o Product Backlog é atualizado nessa primeira parte da planificação da sprint. Depois tem a parte de priorização, né, para gerar Sprint Backlog. E aí inicia a segunda parte da planificação da sprint, né, que é tudo que eu já expliquei no início. Então, disso se trata a metodologia Scrum. E ela permite, então, entregas frequentes, ela permite modificação frequente também do plano geral, que eu aqui chamamos de Product Backlog, né? E ela permite muitas coisas, né? Ela permite transparência, né? Ela permite observar como a equipe está trabalhando, né? Ela permite muitas coisas, ela traz várias vantagens ao ser implementada numa equipe de projeto. Vou entrar agora em mais detalhes, né, de cada uma das reuniões ou então integrantes da equipe Scrum ou então das ferramentas. Para isso eu vou usar esse quadro aqui, esse mapa mental aqui. Então temos que a metodologia Scrum ela tem papéis, né, papéis que eu chamei lá de personagens, né. Ela tem também cerimônias, que eu chamei lá de reuniões, cerimônias. Ela tem artefatos ou ferramentas, né? Vamos falar de cada um desses. E a metodologia Scrum ela tem pilares. Antes de falar de tudo, vamos falar dos pilares. Um primeiro pilar é a transparência, né? Ela permite transparência em todo o projeto, né? Para saber se estamos no caminho certo, é preciso que todos se posicionem diariamente com sentido de pertencimento, né? Porque o projeto é de todos. Então, lembrem-se que existe uma reunião diária e nela se manifestam todos os membros da equipe, né? Da equipe de desenvolvimento. E lá, por exemplo, é falado se existe algum impedimento e o Scrum Master vai tentar eliminar esses impedimentos, né? De qualquer forma, observem que isso vai gerar transparência, vai ficar claro o que exatamente está acontecendo, se está acontecendo bem ou não e por quê. Outro pilar da metodologia Scrum é a inspeção. E fala assim: identificada uma oportunidade ou risco, todos têm a obrigação de fazer o seu melhor e buscar o melhor do time a cada relato ou participação. Todos colaboram. Então observem que a metodologia Scrum permite a colaboração de todos, a participação de todos. Inclusive, por exemplo, na segunda parte do planejamento da sprint, os próprios membros da equipe de desenvolvimento definem, né, como será feita cada atividade, que tempo vai levar, né, esse tipo de coisas aí em conjunto com o Product Owner, ou então o Scrum Master, principalmente com o Scrum Master. Então, permite inspeção, né, um dos pilares da metodologia Scrum, até porque, como já falei, ela vai deixar tudo evidente e vai poder ser verificado, né, tudo que está acontecendo efetivamente no projeto. E ela permite também outros pilares, é a adaptação, como já falei. Por exemplo, ela permite que o plano original seja modificado a cada sprint sem nenhum problema, é normal.
dentro da metodologia Scrum é normal que o plano original seja modificado a cada sprint, e ela surge porque nos projetos reais isso também é normal, né? É normal que, visto uma parte do que foi feito, surjam novas ideias e o plano original seja mudado, seja muito ou pouco, mas seja mudado no final das contas. Então ele permite adaptação. Por exemplo, identificar a necessidade ou oportunidade de um plano de ação, todos participam e empenham-se pelo sucesso de todos. Então isso sobre adaptação, outro dos pilares da metodologia Scrum. Então vamos falar agora, lembrar um pouco que eu já falei, sobre papéis. Os papéis da metodologia Scrum podem ser divididos nos papéis principais, né, que são 3, eu já falei: Product Owner, Scrum Master e equipe de desenvolvimento. Esses são os papéis principais, mas também podem ser considerados papéis auxiliares, por exemplo, as partes interessadas. Essas partes interessadas podem incluir clientes externos, ou seja, um cliente que contratou essa equipe para executar um projeto, né? Pode ter clientes externos, pode ter também fornecedores, então pode ter partes interessadas, principalmente, frequentemente surgem clientes externos. Então, assim, só para lembrar que o Product Owner, ele não é o cliente externo, ele faz parte da própria equipe, mas ele é o líder da equipe que tem a visão global do projeto. Alguns papéis auxiliares também que podem surgir são os gerentes, incluindo gerentes de projeto. Pode ser que existam vários projetos em simultâneo e precisem ser criados gerentes por áreas, né? Mas isso, digamos que não é assim tão frequente, vamos dizer, não é tão normal. Então, de qualquer forma, são papéis auxiliares. Agora vamos falar então dos papéis principais, de que se trata cada um, o que faz cada um. Então, o Product Owner gerencia o produto, ou então o projeto, né? Gerencia o produto, o projeto. Lembre-se que ele está ali entendendo, ele tem a visão global do projeto ou do produto, e ele administra aí o Product Backlog, que é a lista geral de tudo que será feito aí no produto ou no projeto. Ele gerencia as partes interessadas no projeto, certo? O Product Owner, que é o líder, ele é como se fosse o representante da equipe de projeto também frente a partes externas, por exemplo, a partes interessadas, né? Eventualmente, ele se comunica mais com clientes externos ou talvez com fornecedores, principalmente clientes externos, né? Então ele gerencia as partes interessadas no projeto. Bom, partes interessadas podem ser internas também, né? Por exemplo, o próprio Scrum Master e a própria equipe de desenvolvimento. Mas, então, o que está falando aqui é que ele é como se fosse um gerente, um líder aí, que tem uma visão global do projeto. Ele gerencia as partes interessadas no projeto. Ele mantém a visão do produto, né? Como ele tem a visão global, ele está encarregado aí de manter essa visão global do produto ou do projeto, porque eventualmente a equipe de desenvolvimento talvez não tenha essa visão tão global e pode ficar talvez um pouco perdida, né? Então o Product Owner, ele tem essa missão aí de manter a visão do produto. Ele gerencia as liberações, né? Como ele participa lá da priorização, então ele basicamente, obviamente, ele está ali durante essa priorização e dessa forma está sendo definida o que será a liberação, mas ele pode também já estar pensando no que é necessário ou no que pode ter em próximas sprints, né? Sem ser a sprint que vai acontecer agora, mas em futuras sprints. Por quê? Porque ele tem uma visão geral do projeto, do produto, né? Talvez ele tenha um cronograma um pouco mais geral e então ele vai gerenciar essas liberações. Ele colabora com o time de desenvolvimento durante a sprint. Como já falei, a equipe de desenvolvimento, o time de desenvolvimento, pode se comunicar com o Product Owner para tirar qualquer dúvida, porque se entende que o Product Owner é quem está esclarecido sobre o que se deseja seja entregue, né?
Então, ele colabora com o time de desenvolvimento, né? Tem uma comunicação, eventualmente uma colaboração no sentido de resolver algum impedimento, né? Algo desse tipo. Ele também aceita ou rejeita a entrega do time de desenvolvimento, né? Como Product Owner, tem a visão global do projeto ou então do produto. Ele também tem que ter a visão de se aquela entrega é o que estava sendo esperado ou não. Logicamente se espera que a entrega seja o que estava sendo esperado e de fato, como existe comunicação permanente durante a sprint do Product Owner, né, com a equipe de desenvolvimento, com o Scrum Master, essa comunicação deveria levar a que a entrega seja o esperado. Mas de qualquer forma, né, vai chegar um momento em que será visto se a entrega foi aceita ou rejeitada, né, a entrega do time de desenvolvimento. Bom, então isso é o que faz o Product Owner. Depois temos como papéis principais, também temos o Scrum Master. O que faz o Scrum Master? Né? Ele facilita o trabalho do time de Scrum. Né? É chamado de Scrum Master porque se supõe que ele entende bem da metodologia Scrum e ele tenta garantir que as coisas aconteçam de acordo com a metodologia Scrum. E ele vai tentar também facilitar para eliminar obstáculos, né? Então ele facilita o trabalho do time de Scrum. Ele remove impedimentos, como acabei de falar agora, né? Se a equipe de desenvolvimento manifesta um impedimento, o Scrum Master vai ser o primeiro a analisar se é possível eliminar esse impedimento para que o projeto, o produto, né, aconteça, seja desenvolvido. Então ele está aí primeiramente encarregado de remover impedimentos. Se necessário, logicamente ele vai se comunicar com o Product Owner para tentar fazer isso, ou com quem seja necessário, né? Ele promove mudanças organizacionais necessárias, né? Como ele é o Scrum Master, né? O defensor do Scrum ali. Eventualmente a equipe vem de uma outra cultura, não está acostumado com a metodologia Scrum, então ele tenta garantir, né, que tudo esteja de acordo com a metodologia Scrum, inclusive faz ou promove, né, as mudanças organizacionais que sejam necessárias. E, como já foi falado, né, ele garante o uso do Scrum, ele garante que tudo esteja de acordo com a metodologia Scrum. Depois tem aqui a equipe de desenvolvimento, também como papéis principais. O que faz? Planeja seu trabalho. Lembrem-se que tem uma reunião lá chamada planejamento da sprint, na segunda parte, onde é definido, né, quem que vai fazer cada coisa, como que vai ser feita, quanto que vai durar exatamente, quanto tempo vai ser investido naquilo, né? Então isso é o planejamento do trabalho da equipe de desenvolvimento. Então a equipe de desenvolvimento planeja seu trabalho. Ela realiza o desenvolvimento do produto, ou seja, ela efetivamente executa o que seja necessário, né? Desenvolve o que seja necessário para desenvolver o projeto, né? O produto. Ela executa o projeto efetivamente, ou desenvolve, né? O projeto, o produto. A equipe de desenvolvimento também interage com o Product Owner durante a sprint. Como foi falado já, né? Ela, sempre que é necessário, procura o Product Owner, né, para tirar dúvidas ou receber feedbacks. Mesmo durante a sprint, talvez a equipe de desenvolvimento precise de um feedback parcial do que está sendo feito. Então, interage com o Product Owner. A equipe de desenvolvimento também identifica e informa impedimentos ao Scrum Master. Lembrem-se que tem uma reunião diária e lá uma das 3 perguntas é sobre se existe um impedimento, né? Qual que é o impedimento. Então informa os impedimentos ao Scrum Master para o Scrum Master tentar remover os impedimentos. Ela obtém feedback sobre o produto, né? Como já foi falado aqui, se comunica com o Product Owner para receber feedback.
ou então na revisão da sprint, talvez até com o cliente que contratou aquele projeto, aquele produto, né? Vai estar lá também para dar feedbacks. Então, a equipe nesse momento obtém feedback sobre o produto ou então sobre o projeto. É muito comum aqui encontrar que se fala sobre produto, mas pode ser produto ou projeto. A equipe de desenvolvimento também entrega valor com frequência, ou seja, faz entregas parciais, faz entregas que estão previstas lá na sprint backlog, né? Ou seja, no que foi priorizado, isso que foi priorizado para a sprint, e ela entrega no final da sprint. Então, isso é valor, é algo que faz sentido, né? Que traz um ganho, né? Ou satisfaz um desejo do contratante, ou então do Product Owner, né? O cliente contratante ou do Product Owner. Bom, então isso é sobre papéis. Lembrando, tem papéis principais: Product Owner, Scrum Master, equipe de desenvolvimento. Tem papéis secundários ou auxiliares, que são as partes interessadas, por exemplo, fornecedores, clientes, principalmente, caso seja alguém externo que esteja contratando esse projeto, esse produto, desenvolvimento desse produto, e pode ter gerentes também. Bom, então isso é relativo a papéis. Falando agora sobre cerimônias. Cerimônias são as reuniões. Então vamos ver exatamente de que se trata cada reunião, né? Porque a metodologia Scrum é bem precisa falando sobre cada reunião. Então, a reunião de planejamento da sprint. Reunião de planejamento da sprint, eu já estava falando que ela pode ser dividida em duas partes: uma primeira parte e uma segunda parte. Então, primeira parte. Bom, aqui já está mostrando, né, qual é a periodicidade, qual é a duração, quem participa e um resumo do que se trata essa reunião, né? A metodologia Scrum é muito precisa em relação a quanto tempo deve durar cada uma dessas reuniões, né? Porque a ideia não é perder tempo, não. Então, por exemplo, essa primeira parte da reunião de planejamento da sprint, periodicidade, ela acontece prévio ao início de cada sprint. Quanto dura? Ela pode durar 4 horas caso a sprint tenha durado um mês. Caso a sprint tenha durado menos, se espera que essa reunião de planejamento da sprint ou for durar menos, se espera que ela seja proporcionalmente menor também. Por exemplo, se está previsto 2 semanas da sprint, então se espera que dure no máximo 2 horas, né? Observem até, ou seja, no máximo, pode ser menos também. Mas aqui traz uma previsão assim, né, que é proporcional ao tempo de duração da sprint, porque se a sprint dura mais, se supõe que tem mais atividades e leva mais tempo de planejar. Quem participam? Todos, né? O Scrum Master, o Product Owner e a equipe de desenvolvimento. Em resumo, o que se faz ali é o planejamento da sprint, definindo o escopo, estimativa e importância, ou seja, priorização. Então, aqui estão os passos, observem, os passos da primeira parte da reunião de planejamento da sprint. Atualizar o Product Backlog, né? Aquela lista geral vai ser atualizada primeiramente. Priorizar Product Backlog para chegar na Sprint Backlog, né? Faz uma seleção aí de coisas que serão priorizadas para a próxima sprint. Esclarecer do que se trata cada tarefa, ou seja, esse é o momento de esclarecer exatamente do que se trata cada uma daquelas tarefas que foram priorizadas. Observem que até nisso a metodologia Scrum é ágil. Por quê? Porque talvez em outra metodologia obrigava a pessoa que está lá fazendo gestão do projeto a esclarecer todas as tarefas com antecedência. Aqui não, aqui é esclarecido uma vez que é priorizado. Obviamente que quando entra no Product Backlog você tem uma ideia do que se trata, mas talvez não uma ideia tão precisa. E essa ideia é esclarecida quando é priorizado aqui no Sprint Backlog. Então, esclarecer do que se trata cada tarefa. Finalmente, fazer uma estimativa inicial de duração de cada tarefa. Bom, já na segunda parte, observem, segunda parte. A segunda parte
pode durar até 8 horas, porque já é uma espécie de detalhamento, né? Até 8 horas, caso a sprint for durar um mês, ou então proporcional. Qual é a periodicidade? Logicamente, no início de cada sprint. No início de cada sprint. Observem que anterior falava prévio ao início de cada sprint. Depois, no início de cada sprint, as coisas foram priorizadas, né? Quem participa? Principalmente equipe de desenvolvimento e Scrum Master. Em alguns casos pode ser necessário Product Owner, mas se entende que inicialmente participa só equipe de desenvolvimento e Scrum Master. Nessa reunião anterior, essa de planejamento da sprint, pode ser que participe também cliente externo, né? Caso seja um cliente externo que tenha contratado aquele produto ou aquele projeto. Bom, aqui quem participa? Equipe de desenvolvimento e Scrum Master. Em resumo, o que é feito? O planejamento de fato da sprint, ou seja, o planejamento detalhado da sprint, de como vai ser executado cada coisa, quem vai executar cada coisa, e etc, né? Então, quais são os passos? Quebrar tarefas em pequenas tarefas. Bom, algumas vezes o que inicialmente foi chamado de tarefa, na verdade não é uma tarefa, senão um pequeno projeto. Um projeto que é um conjunto de subtarefas. Então, quebrar tarefas em pequenas tarefas, delegar aos profissionais. É estimado o tempo que cada profissional precisará para executar a ação e é preenchido o sprint backlog, ou seja, de forma mais detalhada é preenchido o sprint backlog. Então isso foi a reunião, a segunda parte do planejamento da sprint, que é como se fossem duas reuniões separadas, a primeira parte e a segunda parte. Bom, depois tem as reuniões diárias, né? Com que periodicidade acontece? Diariamente. Qual é a duração? 15 minutos. Caso seja uma reunião síncrona, não deve durar mais do que 15 minutos. Mas ela também pode eventualmente ser substituída por algo assíncrono. Por exemplo, através de um formulário do Google. Seria então feito isso assincronamente. Um formulário onde se respondam as 3 perguntas dessa reunião diária. Quem participa? Principalmente a equipe de desenvolvimento, mas também o Scrum Master, né, que vai estar observando tudo o que está acontecendo, porque lembrem-se que ele tenta também eliminar os impedimentos. Aqui a equipe de desenvolvimento vai manifestar quais são os impedimentos, o Scrum Master vai eliminar esses impedimentos. Em resumo, é verificado o andamento diário e eliminar possíveis obstáculos ou impedimentos. Quais são os passos? Bom, esses passos basicamente é responder aquelas 3 perguntas básicas ou então preencher o formulário com essas perguntas básicas. Bom, aqui aparecem como se fossem 4, né? O que você fez nesse projeto desde a última reunião diária do Scrum, ou seja, desde ontem, o que você fez do projeto? Observe-se que não necessariamente a pessoa fez algo, porque talvez não estava programado fazer algo, mas deve ser manifestado, simplesmente não se fez porque não estava programado, né? Quanto tempo você efetivamente investiu fazendo o que fez desde ontem, né? Porque o fato de que seja uma reunião diária não significa que o dia inteiro foi gastado fazendo aquilo. Talvez aquela pessoa da equipe de desenvolvimento gastou somente 4 horas fazendo aquilo, ou talvez 1 hora só fazendo aquilo. Então, assim, reportar quanto tempo efetivamente foi investido naquilo. O que você planeja fazer desde agora até a próxima reunião diária do Scrum? Então, o que você planeja fazer nas próximas 24 horas? Que obstáculos se interpõem no caminho da equipe para atender seus compromissos a esse sprint e esse projeto? Se já está reconhecendo algum problema, algum obstáculo, deve ser manifestado ali. Então, disso se trata as reuniões diárias do Scrum. Depois temos a revisão da sprint, que é uma reunião que acontece no final da sprint. Qual que é a periodicidade? No final de cada ciclo de desenvolvimento, ou seja, no final da sprint.
qual que é a duração? Até 4 horas, ou seja, caso a sprint tenha durado um mês, então se espera que dure até 4 horas, caso tenha durado menos, por exemplo, 2 semanas, se espera que dure proporcionalmente, por exemplo, até 2 horas. Quem participam dessa reunião de revisão da sprint? Todos. Product Owner, Scrum Master, equipe de desenvolvimento, inclusive clientes e convidados. Em resumo, o que se faz? Ajuda a equipe de forma colaborativa a obter feedbacks e determinar os objetivos da próxima interação, assim como a qualidade e as capacidades das funcionalidades produzidas. Bom, esse foi o resumo, então, passo a passo. Apresentar tudo que foi desenvolvido durante o ciclo da sprint atual. Primeiro passo. Em segundo passo, o Product Owner valida os requisitos e, se necessário, solicita ajustes para que o projeto se torne adequado às necessidades do cliente. Observem que é apresentado o que foi desenvolvido e que no segundo passo o Product Owner valida os requisitos, mas isso não significa que o Product Owner somente em aquele momento viu o que foi feito. Na verdade, idealmente o Product Owner já está inteirado do que foi feito antecipadamente, até para essa reunião não se estender durante muito tempo. Terceiro passo, registrar no Product Backlog tudo que foi finalizado e o que fica com pendência. Ou seja, é atualizado, né, de alguma forma o Product Backlog, indicando que foi finalizado e o que está com pendência. Quarto, funcionalidades que não foram entregues podem ser inseridas na próxima sprint. Então esse é o momento de que, se algo não foi entregue, estava previsto para essa sprint, vai para a próxima sprint. Observem que a sprint ela encerra independentemente de que esteja faltando algumas coisas. A sprint não pode ser de tempo indefinido, né? Ela é de tempo definido, ela encerra. Caso sobrem algumas coisas por serem feitas, vão para a próxima sprint. Tem um outro passo aqui, o cliente é questionado enquanto às suas impressões, mudanças necessárias e alteração de prioridades. Ou seja, se pede, né, um feedback aí ao cliente sobre o que está sendo entregue, observando que o cliente pode ser um contratante aí externo ao time, ou então pode ser o próprio Product Owner. O próprio Product Owner, caso seja um produto, um projeto interno, mas pode ser um projeto externo, então pode ser um contratante de fora do time. Também um outro que se faz é refletir sobre quais foram os pontos fracos e fortes da equipe durante a sprint, em termos do que foi entregado, do que estava previsto. Alguém teve alguma dificuldade em termos do que estava previsto? Novamente, alguém vê algum risco futuro para o projeto? Quais os pontos de melhoria a seguir com o próximo processo, na próxima sprint? Ou seja, se observou algo aqui que talvez possa ser melhorado na próxima sprint, vamos refletir sobre isso. Isso foi a revisão da sprint. Depois tem uma outra cerimônia que é chamada de retrospectiva da sprint. Quando acontece, ou seja, qual é a periodicidade após cada revisão da sprint? Ou seja, uma vez que foi feita a revisão da sprint, ok, podemos fazer uma retrospectiva da sprint. Quanto que ela dura? Até 3 horas, caso a sprint tenha sido de um mês. Quem participa? Todos internamente, né? Product Owner, Scrum Master, equipe de desenvolvimento. Observe-se que na revisão da sprint falava que participam todos os da equipe interna, mas também externos, clientes, convidados. E aqui é uma questão mais interna, não tem externos aqui. Em resumo, analisar os pontos positivos e como pode melhorar ainda mais o ambiente de trabalho, as ferramentas e o convívio entre as partes, bem como suas funções. Trata-se basicamente de uma parte de um aprimoramento interno. Então, observem, se trata mais sobre o time em si, né? Como as coisas estão funcionando no time, as ferramentas,
o convívio entre os membros, comunicação, né, as funções que foram delegadas. É mais uma questão interna de funcionamento do time. Bom, isso foi o resumo, mas se a gente for passo a passo, o que seriam os passos? Bom, responder as perguntas, né, que são essas aqui. O que deu certo durante a sprint? Lembrem-se, tudo isso em relação ao time, né, as ferramentas, ao convívio, ao ambiente de trabalho, né, questão interna. O que deu certo durante a sprint? Por exemplo, tal ferramenta funcionou muito bom, ou tal ferramenta não funcionou legal. O que deu certo durante a sprint? O que gostaríamos de mudar, né? Tal ferramenta não funcionou muito legal, seria interessante talvez considerar outra. O que gostaríamos de mudar? Como podemos implementar tal mudança? Então, responder essas perguntas. Estamos falando de algumas áreas, né? Que áreas? Resultados, pessoas, relacionamentos, processos, ferramentas, produtividade. Ou seja, todas essas perguntas são, como já dizia, em relação a coisas internas. Essas coisas internas, mais exatamente, que são listadas como áreas, né? Resultados, pessoas, relacionamentos, processos, ferramentas, produtividade. Por exemplo, resultados. Compare a qualidade de trabalho planejado com o que a equipe de desenvolvimento acabou completando de fato. Revise o gráfico de burn-down para entender a performance da equipe de desenvolvimento. O gráfico de burn-down ele permite observar o que estava planejado e o que foi feito em uma linha de tempo, mais ou menos isso. Pessoas, discuta o alinhamento e a composição da equipe, se está tudo certo com o alinhamento, com composição. Relacionamentos, discuta sobre comunicação, colaboração e trabalho em pares. Processos, discuta sobre suporte, desenvolvimento. Processo, bom, aqui fala processo de revisão de código, está se referindo mais a equipes de programação, né, desenvolvimento da área de TI, né, mas pode ser processos em geral, não necessariamente revisão de código. Talvez revisão de algum processo de falha do desenvolvimento do produto, talvez de gestão da qualidade do produto, algo do tipo. Ferramentas, né? Como estão as ferramentas atuais para a equipe de desenvolvimento Scrum? Pense sobre os artefatos, ferramentas automatizadas de comunicação e técnicas. Como que estão as ferramentas? Então observem que a cada sprint a metodologia Scrum leva a correção, né, de erros, a uma constante observação aí do que está acontecendo e melhoria contínua. Em relação à produtividade também, como a equipe poderia melhorar a produtividade e realizar maior quantidade de trabalho na próxima sprint, né? Vamos analisar tudo isso, né? Então isso foi a retrospectiva da sprint, que é a última reunião que encerra o ciclo. Depois dela volta a reunião de planejamento da sprint. Mas vamos falar agora de artefatos. O que são esses artefatos? O Product Backlog, a gente já mencionou, é basicamente uma lista, ou seja, uma lista de demandas, sonhos e oportunidades pendentes gerenciadas pelo Product Owner, sempre atualizada de forma a registrar todas as solicitações e necessidades do usuário e técnicas. Observem, isso aqui considera necessidades do usuário, talvez do cliente contratante, externo, né? Mas também questões internas, porque aparece aqui técnicas. Bom, técnicas pode ser externas, mas também pode ser interna. É uma lista de coisas, né? Uma lista de coisas aí que serão executadas durante todo o desenvolvimento e que ela sempre vai estar sendo atualizada. Outro artefato é o Sprint Backlog, que basicamente é a lista já priorizada, né? É aquela porção do Product Backlog que o Product Owner elegeu como mais importante nesse momento e que apresentará ao time para a construção
e entrega ao negócio no próximo sprint. O incremento do produto é basicamente o que se faz durante a sprint, o que se entrega de valor, né, ao finalizar esse sprint. Bom, história de usuário talvez não é muito utilizada, a menos que seja uma equipe de desenvolvimento de programação, né, da área de TI, mas em geral a gente não utiliza muito essa questão aqui de história de usuário. Vamos falar aqui o gráfico de burn down. É um gráfico que mostra as tarefas que estão planejadas durante toda a sprint, ou seja, quantas tarefas ao longo do tempo. E mostra também quando elas foram executadas, ou seja, o que estava planejado e o que efetivamente aconteceu. Esse é o gráfico de burn down, então ele permite observar, né, se as coisas aconteceram mais rapidamente do que planejado ou aconteceram em um tempo maior do que aquele originalmente planejado. O quadro de tarefas, também conhecido como quadro Scrum. O quadro de tarefas é basicamente um conjunto de colunas mostrando as fases de desenvolvimento de uma tarefa. A gente vai ver isso como é implementado no Jira, no software Jira, mas isso pode ser implementado também no Trello ou pode ser implementado em um quadro físico mesmo, né? Ou também no próprio Miro. Mas o Jira ele traz um quadro de tarefas e o Trello também, né? Online, né? Então a gente vai mostrar como que isso é implementado. Basicamente, esse quadro de tarefas, que também é conhecido como Kanban, Kanban é um conjunto de colunas. Por exemplo, vamos supor que sejam 3 colunas. Uma coluna vai ser tarefas asignadas, outra coluna vai ser tarefas em desenvolvimento. Vamos supor que são 4 colunas, outra coluna em revisão e outra coluna finalizadas, né? Então, à medida que as tarefas vão sendo executadas, elas vão mudando de coluna. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem que possa mostrar isso de uma forma melhor. Por exemplo, essa imagem aqui. Tá vendo? Aqui tem 4 colunas que mostram mais ou menos como vão avançando as tarefas. Cada quadro, esse aqui seria uma tarefa. Ou, por exemplo, esse aqui. Várias colunas e cada post-it aqui é uma tarefa. Esse quadro é conhecido, como já falei, como Kanban. Mas aqui na metodologia Scrum ele é conhecido como quadro de tarefas e ele pode ser implementado no Jira, no Trello, né? Ou pode ser também, preferencialmente no Trello ou no Jira, mas também pode ser implementado fisicamente, né? Em um quadro físico mesmo, ou em outras ferramentas, por exemplo, no Miro. Sprint Planning é um documento onde ficou detalhado a sprint, né, o planejamento da sprint. Visão também é considerado um artefato e é importante porque basicamente é uma forma resumida de entender de que se trata o projeto como um todo, né? Algumas formas de ter uma visão pode ser através de um canvas de modelo de negócio, caso se trate, por exemplo, de uma empresa, né? De uma startup, de um projeto de empreendimento, empreendedorismo. Pode ser um canvas de modelo de negócio. Já pode ser uma ferramenta para ter uma visão global do negócio, né, ou do projeto, do produto, né. Outra forma, né, pode ser através do chamado teste do elevador. Teste do elevador é uma frase bem curta que você consegue falar em 1 minuto e que descreve o projeto, né, o produto como um todo. Então é importante essa visão
porque rapidamente permite a qualquer membro da equipe se situar sobre de que se trata todo o projeto. Também, outra ferramenta pode ser o plano de liberações, né, que basicamente o que o Product Owner está planejando que será feito em cada sprint futura, né? Então esses são os artefatos. Eu vou mostrar agora como isso é implementado no Jira, na ferramenta Jira, né, que é uma ferramenta online. Então, bom, isso aqui é o Jira, tá vendo? Jira Software. Eu já estou aqui no Jira. Eu vou clicar por aqui. Bom, eu vou atualizar aqui primeiro. Bom, essa aqui é a cara do Jira, né? É a cara do Jira. Vocês podem ver que aqui tem algumas opções, né? Clicando aqui já está em Backlog, né? Eu vou clicar aqui só para sair dessa tela, mas vou voltar aqui de novo, Backlog. Backlog faz referência ao Product Backlog, né? Product Backlog. Lembrem-se que uma das ferramentas é o Product Backlog. Então, Backlog faz referência ao Product Backlog, mas também faz referência ao Sprint Backlog. Por exemplo, eu cliquei aqui em Backlog e vocês podem ver aqui que fala quadro Sprint 6, ou seja, está na Sprint de número 6. Quadro Sprint 6, mas já fala aqui o quadro Sprint 7, ou seja, uma previsão para outra Sprint. Na verdade, se eu clico aqui em Sprint ativo, eu vou ver que atualmente estamos na Sprint 6. Então aqui quando eu clico em Backlog, o que aparece aqui, quadro Sprint 6, é o que atualmente está sendo executado. Aqui aparecem algumas tarefas, né? Mas já aparece aqui o quadro Sprint 7, ou seja, uma previsão de sprints, né, futuras. Já isso aqui é como se fosse uma administração das liberações, uma gestão, né, gerenciamento das liberações que faz o Product Owner. Mas aparece aqui uma lista chamada Backlog, que já é uma lista geral, é como se fosse aqui o Product Backlog mesmo, né? Ou seja, uma lista geral com tudo que a futuro seria executado e etc, né? Observem aqui que eu posso movimentar as tarefas, né, do Product Backlog ou do Backlog, que é chamado aqui, para algum outro sprint previsto, né, ou então para a sprint que será executada, ou que está sendo executada também, né? Só que quando eu movimento para que está sendo executada, ele vai lançar um alerta, né? Vai lançar um alerta porque está falando que essa sprint já está sendo executada, né? Que eu estou modificando uma sprint que está sendo executada. Eu posso confirmar, mas bom, nesse caso eu não vou confirmar. Eu vou dar cancelar. Bom, então eu posso estar fazendo um planejamento de sprints futuras ou criando uma nova sprint. Se eu clico aqui, já ele criou uma nova sprint aqui também. Para quê? Para fazer um planejamento de sprints futuras. Bom, então cada um desses aqui são como se fossem tarefas. Na verdade, ele tem um simbolinho aqui. Observe quando eu clico no simbolinho fala tarefa. Porque aqui no Jira existem algumas convenções, né? Eu vou mostrar aqui. Algumas hierarquias existem no Jira. Épicos. Épico, existe o chamado épico, existem tarefas, histórias de usuário e subtarefas. O épico pode ser dividido em tarefas e em histórias de usuário. E cada tarefa, ou então cada história do usuário, pode ser dividido em subtarefas. O que é um épico? Um épico é como um grande feito, né? Algo grande que
que você quer marcar, né, que quando isso conclua é algo épico. Algo assim vocês podem imaginar que é um épico. Um épico, então, pode ser dividido em tarefas e histórias do usuário, ou então tarefas ou histórias de usuário, né? O que mais a gente usa normalmente são tarefas, mas histórias de usuário são muito utilizadas também por equipes de TI, principalmente. E caso necessário, as tarefas podem ser divididas em subtarefas. Também podem ser assignadas categorias, tanto aos épicos, quanto às histórias de usuário, quanto às tarefas e quanto às subtarefas podem ser assignadas categorias. Categorias é como se fossem tags, né? Tags que são usadas para marcar ou para classificar de alguma forma esses aqui, né? Épicos, tarefas, história do usuário e subtarefas. Observe-se que um épico pode durar várias sprints. Observe-se que um épico finaliza em algum momento, enquanto que uma categoria nunca finaliza. Essas categorias que eu falei aqui, a ideia não é que elas finalizam, elas simplesmente classificam. Enquanto que um épico se supõe que ele finaliza, apesar de que ele pode durar várias sprints. Enquanto que uma tarefa, ela se supõe que é executada em uma sprint. Se supõe que é executada em uma sprint. Quando ela não é executada na sprint que está planejada, certamente ela vai passar para outra sprint. Mas ela se supõe que é finalizada em uma sprint, enquanto que um épico já está sobreentendido que ele pode durar durante várias sprints. Então, quando vocês colocam o mouse aqui, já fala tarefa, ou seja, esse simbolinho aqui é de tarefas. Observem que aqui a sprint 6 é a sprint atual e ele está mostrando dessa forma aqui. A sprint 7, como é uma sprint futura, né, eu posso criar um item aqui. Eu vou criar um item aqui. Observem que estou criando um item do tipo tarefa, mas tem outros aqui, tá vendo? História de usuário, tarefa. Tem um item chamado bug aqui, mas esse bug aqui é mais para equipes de desenvolvimento de TI. Em geral, geralmente vamos estar usando tarefas. Bom, então eu vou criar um item. Eu vou chamar de tarefa exemplo, simplesmente para dar um exemplo aqui, né? Então ele criou essa tarefa. Observem que cada que a gente cria um item, ele assigna um código. Eu vou abrir esse código. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir aqui do lado. Só que fica um pouco pequeno. Geralmente o que eu faço é fechar aqui e abrir ela em outra aba. Por exemplo, aqui eu estou abrindo ela em outra aba. Aqui abriu tarefa de exemplo em outra aba. Eu posso colocar uma descrição. Aqui posso escrever alguma coisa aqui. Em uma descrição e salvar. Vou dar um exemplo aqui. Então, uma descrição e salvar. Eu posso depois fazer comentários, né? As pessoas que estão aqui podem fazer comentários. Posso criar uma subtarefa, como eu tinha falado, né? Tá vendo? Subtarefas. Só para dar um exemplo. Tá vendo? Eu criei subtarefas. Observem que o símbolo é um pouco diferente e se eu coloco o mouse ali já fala subtarefa. Mesma história, se eu clico aqui, ele vai abrir essa subtarefa. Já abriu aqui a subtarefa. Bom, aqui abriu a subtarefa em outra tela, na verdade, né? Algumas vezes ele vai abrir aqui do lado e vai ficar pequeno. Caso isso aconteça, vocês clicam aqui, clique direito, abrir em outra aba e ele vai abrir a subtarefa aqui em outra aba. Bom, nas tarefas e também nas subtarefas pode ser colocado um responsável, observem. Se eu clico aqui, aí vai aparecer pessoas, né, que eu posso assignar como responsáveis daquela tarefa. É assignada uma pessoa por cada tarefa. Mas uma tarefa eu posso dividir em várias subtarefas, né? Caso sejam várias pessoas, então cada uma tem uma subtarefa. Eu posso assignar pessoas aqui também, observem. Ok, vou voltar aqui. Então aqui está a tarefa de exemplo. Observem que essas três que estão aqui acima tem uma marcação aqui. Essa marcação é o épico, né? Onde que estão esses épicos? Aqui, ó, épicos. Se eu clico aqui em épicos, aqui já tem vários épicos
Eu vou ocultar aqui. Ok, tem vários épicos, observem. Eu posso criar um épico aqui, criar épico. Bom, tá vendo? Observem que é um símbolo agora diferente, que é um símbolo de épico. Eu vou dar aqui o nome de exemplo. Aqui eu colocaria uma descrição. Uma descrição curta, né? Vou dar em criar. Observe que já ele criou aqui o épico exemplo. Ele dá até uma cor. Observem, deu essa cor verdinha, que pode ser mudada também. Mas, por enquanto, eu só quero mostrar aqui que esse épico eu posso assignar em essa tarefa. Bom, aqui eu cliquei na tarefa, mostrou aqui o detalhe. Novamente eu não gosto muito disso porque fica pequeno. Eu vou abrir ela. Já está aberta ali, mas eu vou abrir de novo aqui do lado para que fique maior. Bom, aqui está a tarefa. Eu posso assignar o épico, né? Aqui em esse quadro aqui, em esses detalhes, observem, link do épico. Aqui me mostra todos os épicos. Eu vou selecionar o épico que eu queira. O nome que eu dei a esse épico, qual foi? Foi o nome épico exemplo. Então eu vou colocar aqui, eu posso até escrever, né? E aí ele vai procurando, tá vendo? Épico exemplo. Pronto, já assignou aqui o épico. Já está falando que essa é uma tarefa pertencente a esse épico. Eu vou fechar aqui. Bom, na verdade eu vou voltar aqui. Aqui não está atualizado, mas se eu atualizar, observem, eu atualizei, já ele apareceu aqui, o épico exemplo. Então essa tarefa de exemplo seria uma tarefa que está dentro desse épico e ela tem subtarefas, como a gente viu, né? Ela tem subtarefas, sub 1, sub 2. Lembrando aqui que dentro de um épico pode ter tarefas, pode ter também histórias de usuário, e dentro das tarefas e das histórias de usuário pode ter subtarefas. Também eu tinha falado para vocês que a cada um deles pode ser asignado categorias. Onde eu faço isso? Eu vou voltar aqui. Bom, vou voltar aqui na tarefa, no detalhe da tarefa. Observem aqui, categorias. Então eu clico aqui. Caso já exista, eu seleciono uma lista. Aqui existe uma que é chamada formalização. Mas caso não exista, eu simplesmente escrevo nova. Tá vendo? Eu vou chamar de categoria 2. Então, observem, eu escrevi categoria 2, como ela não existe na lista, ela está aparecendo aqui, nova categoria. Se eu clico aqui, ele vai criar essa categoria e vai assignar essa categoria nessa tarefa. Bom, então essa eu não vou fazer isso ali, mas vou voltar aqui. Então, eu posso fechar os épicos aqui, ó. Já ficou maior aqui. Então estamos no backlog, né? Estamos no backlog. Outra parte aqui muito utilizada é a questão do sprint ativo. Sprint ativo é justamente o quadro de tarefas, né? Observem que aqui estão 4 colunas. Aqui são chamados de itens pendentes, em andamento, feedbacks, itens concluídos. São as 4 colunas. Essas colunas podem ser editadas, mas agora, no momento, estão essas 4 colunas e cada uma dessas aqui seriam as tarefas. Só para vocês verem, eu vou editar aqui o backlog e vou colocar essa tarefa de exemplo. Vou colocar ela aqui na sprint 6. E aqui mandou uma mensagem de alerta, mas eu vou confirmar. Pronto, eu confirmei. Então, sprint ativos, observem, já apareceu em essa coluna aqui essa tarefa de exemplo que é que eu acabei de colocar, né? Tarefa de exemplo. Inclusive vocês podem ver aqui que o código é PEJ86.
Então, ele aí aparece aqui, o PJ86. Então, apareceu essa tarefa de exemplo. E como ela está dividida em subtarefas, então apareceu aqui a subtarefa 1, a subtarefa 2, porque está dividida em subtarefas. Se ela não estivesse dividida, teria aparecido só uma aqui. Inclusive, eu vou editar ela, só para vocês verem. Mas antes de editar, eu queria mostrar que essas subtarefas você movimenta também. Vamos supor que ela está em andamento, vocês movimentam aqui para em andamento. Vamos supor que a pessoa que está fazendo essa tarefa já pensa que concluiu, ou mesmo que não concluiu, ela quer um feedback do Product Owner ou do Scrum Master. Então ela movimenta aqui para feedback. Né? Observem também que se vocês clicam, vão ao detalhe. E no detalhe vocês podem até comentar. Né? Idealmente, a comunicação sobre uma tarefa se faz aqui através dos comentários, porque dessa forma fica organizado, porque dessa forma qualquer visitante da tarefa vai acompanhar o que está acontecendo com a tarefa, né, e tudo que está sendo discutido e tal. Bom, então aqui eu falei que tinha sido dividido em duas subtarefas, né, porque ela realmente estava em duas subtarefas, mas se eu quiser eu vou eliminar essa subtarefa só para vocês verem como aparece. Então aqui estão as subtarefas, eu vou eliminar elas. Como que eu faço aqui? Não, aqui elimina o nome simplesmente. Bom, aqui está na subtarefa. Clicar aqui e excluir. Excluir. Bom, tá vendo? A subtarefa 1 sumiu já não aparece. Mas eu vou ainda eliminar a subtarefa 2. Bom, aqui não dá para ver muito bem. Ela está aqui, observem, mas está em pequeno, então eu não gosto muito. Eu vou abrir ela aqui em outra janela, outra aba, na verdade. Então aqui já aparece, observem a 2. Bom, como eu não estou sabendo como eliminar ela aqui, talvez exista uma forma, mas eu não estou sabendo como eliminar ela aqui. Eu vou clicar em ela, aqui estou dentro dela, né, e vou aqui nos três pontinhos e dou excluir. Excluir. Então eu eliminei ali a subtarefa. Só sobrou a tarefa. Mas observem que ela já aparece aqui, né, em essa coluna. Eu posso agora movimentar a tarefa. Aí está. Né? Então se trata disso. Observem também que quando elas estão assignadas a pessoas, eu posso clicar. Aqui vão aparecer os nomes das pessoas e eu posso clicar, por exemplo, não atribuído. Vai mostrar todas as tarefas que não estão atribuídas a nenhuma pessoa. Ou então, se eu clicar aqui em nome de uma pessoa, ele vai mostrar. Bom, aqui está selecionado os dois. Se eu clico aqui, já tira a seleção. Nome de uma pessoa. As tarefas que estão assignadas a essa pessoa aqui não está mostrando nada porque não tem nenhuma tarefa assignada a essa pessoa. Mas se eu clico aqui, ó, tarefas assignadas a esse grupo aqui de não atribuídos. Bom, basicamente, então é isso. Quando uma sprint finaliza, a gente clica aqui em completar a sprint. Ele já vai observar que algumas tarefas não foram concluídas. Ele está falando aqui, 2 itens foram concluídos, 3 itens incompletos serão retornados para o início do backlog. Selecione o local para onde os itens incompletos deverão ser movidos. Eu posso mover para sprint 7 ou então para 8 ou para o backlog geral, né? Ou para uma nova sprint. Quando eu dou em concluir, ele vai movimentar automaticamente essas tarefas para lá. Observe que ele fala, 2 itens foram concluídos. Por que está falando isso? Porque aqui tem 2 que já estão concluídos, mas ainda tem 3 aqui que não foram concluídos. Ou por exemplo, se eu movimento isso aqui para concluídos, ele deve estar falando agora que 3 itens foram concluídos e que 2 ainda não foram concluídos. Tá vendo? 3 itens foram concluídos, 2 foram concluídos. Se eu clicar então aqui em concluído, ele vai movimentar para sprint 7 aqueles que não foram concluídos. Mas eu não vou mostrar isso aí agora. Bom, isso aí
é o básico do Gira. Né? O básico do Gira tem várias outras coisas, na verdade ele tem muitas ferramentas, inclusive nos relatórios ele tem o gráfico de burn down, tá vendo? Esse aqui é o gráfico do burn down. E ele tem outro mundo de coisas. Mas por enquanto o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, isso é a chamada metodologia Scrum.